Bem-vindo e bem-vinda. A gente vai fazer agora a leitura da Torá. Então, tem pessoas que têm experiência e conhecimento sobre a Torá, tem pessoas que têm menos experiência e conhecimento. Eu vou fazer aqui um resumo rápido, uma introdução rápida para você entender e apreciar quanto poder se revela quando a gente lê diretamente do pergaminho de couro da Torá. Isso é importante porque a Kabbalah fala que quando a gente entende que tipo de luz se revela, essa mesma luz se revela mais ainda, certo? Eu já falei sobre isso em algumas ocasiões. Uma coisa é você escutar uma música clássica que você gosta muito, outra coisa é você entender a história por trás, e de repente você sente o que o compositor sentiu quando ele estava querendo enviar e transmitir para você a emoção, a experiência que ele tinha quando ele escreveu aquela música. Então, de repente fica mais profundo. É a mesma música, as mesmas notas, o mesmo maestro tocando, liderando, é a mesma coisa exatamente, mas você tem uma experiência completamente diferente porque a tua consciência está mais elevada. Por quê? Elevação de consciência é sincronicidade de consciência com o que você quer conectar. Então, o que a gente vai fazer de novo, vamos ler agora a Torá. A Torá ela é escrita de uma forma muito precisa e única. Isto é, uma Torá é um rolo feito de... é um pergaminho feito de couro, especificamente um couro que... para ficar bem claro para você pensar, nossa, então quantas vacas morreram para poder fazer uma Torá? Na verdade, não se abate um animal para fazer necessariamente uma Torá. Tem algumas leis em relação a isso, você não pode criar sofrimento animal para tal, mas quando o animal falece, aí você pode usar o seu couro, especificamente tem vacas, tem outros animais que também pode, que a essência desse animal é um desejo de receber muito intenso, e você vai usar isso para corrigir a alma desse animal, para que ele possa ter uma revelação de luz maravilhosa. Então, já que agora a alma dele já se elevou e só falta o corpo, então a gente usa o corpo dele para uma revelação de luz. E uma Torá, ela é escrita de uma forma muito específica, isto é, a ordem das letras, das palavras, do jeito que é escrito, tudo tem que ter uma ordem perfeita. Não pode, de repente, sabe o que? Essa palavra não coube aqui dentro, então eu vou colocá-la lá na próxima coluna. Aí vem a pergunta, como essa palavra não coube ali dentro? Porque tem que ser escrito por um ser humano. Não pode ser escrito por máquina de forma mecânica alguma. Tem que ser um ser humano que medita na sua consciência. Cada palavra que ele escreve tem que ter a consciência da palavra, tem que ter a consciência da letra. Qual é o poder de cada letra? De Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hei, Vav, Zen, Het, Tei, Tud, Kaf, Lamed, Mem, Nun, Sam, até Taf. Como a gente vai aprendendo nos cursos de estudo cabalística, o poder das letras hebraicas, e aí você tem que ter a consciência de cada palavra, o que ela significa, dentro do contexto da frase, dentro do contexto do versículo, do contexto do capítulo, do contexto do livro que está, dos 5 livros do Pentateuco que estão escritos na Torá. Então, tem muita energia para ter que ser injetada em cada uma das letras e palavras, e tem que ser perfeito. Não pode ser um pouquinho assim, um pouquinho assado. Cada letra tem que ser perfeita, não pode estar um pouquinho quebrada, um pouco apagada, senão invalida a Torá toda. Okay? Deus o livre, se uma Torá tem um pequeno erro, um erro do tamanho de um cabelo. Você disse, imagina um fio de cabelo... tem um risquinho de um tamanho de fio de cabelo numa das letras, invalida a Torá toda. Isso é, ela não é capaz de transmitir a luz que tem que transmitir. Em todas as Torás do mundo, são uma réplica exata da primeira Torá que foi dada no Monte Sinai há 3.400 anos atrás, mais ou menos, para a humanidade. Então, realmente é um documento muito especial. Ele demora mais ou menos um ano para escrever, dependendo do escriva que faz isso, mas imagina que esse é o trabalho que o cara faz. Então, por que eu estou falando disso? É um salário, quando você compra uma Torá, é mais ou menos um salário de um ano de uma pessoa que normalmente também para poder chegar no nível de escrever uma Torá, tem que ser uma pessoa experiente. Isso não é um homem solteiro, é um homem que já está casado e tem filhos. Então o sustento dele, que ele faz só através disso, vai ser, imagina, é um salário de um ano de uma pessoa. Então é uma coisa que é muito cara também de adquirir, e graças a Deus a gente tem o mérito de ter um grupo de alunos que se importam bastante, que se uniram para a gente poder ter uma Torá. A gente fez um crowdfunding, e os alunos da Elo 91, que são realmente elos, uma corrente de ouro, de diamantes, vou te falar, é uma honra poder estar servindo essa corrente, se uniram para que a gente possa ter essa Torá. Eu fiz uma pergunta, eu simplesmente perguntei às pessoas, olha, é o seguinte, a gente estava precisando de uma Torá para fazer as conexões espirituais de Rosh Hashanah e Kippur, e acontece que é difícil de encontrar uma Torá por aí, não se aluga Torá, é uma coisa que, especialmente nessas datas comemorativas, as sinagogas que tem no mundo que tem Torá, elas, na verdade, elas vão estar usando as suas Torá que elas têm, até que tem lugares que tem mais Torá, eles vão estar usando todas as Torot lá
para suas conexões espirituais. Então é muito, muito complicado. Com a ajuda de um querido aluno que ele fez uma missão impossível, encontrou um lugar, estava disposto para dar para a gente emprestado. E depois, isso foi no primeiro ano, no segundo ano, e depois, no terceiro ano, a gente descobriu que eu descobri que essa pessoa estava fechando a sua sinagoga, estava se mudando para Israel, e em outras palavras, a gente não teria mais como ter a Torá. Eu alertei os meus alunos, falei o seguinte: se você tem interesse, a gente pode fazer um crowdfunding. Eu pergunto a ele se de repente ele está interessado em vender a Torá para a gente. Porque eu, na verdade, já tinha perguntado a ele de antemão. O preço foi algo em torno de 100 mil reais, para ter uma noção. Que aliás é um preço barato. Tem Torá que custa literalmente 10 vezes isso. Okay? Eu já participei de crowdfunding de Torot, de algumas Torá que custaram $1/4 milhão, certo? Então, hoje em dia está até mais de R$1 milhão. Então, esse é o preço, dependendo do tamanho, de como a Torá é feita, etc. Então, ok, tudo bem. E eu fiquei muito surpreendido que pessoas me responderam muito rapidamente, falando o seguinte: Daniel, a gente está dentro, pode mandar bala, porque... Ok, então eu fui lá, contatei o cara, falei: eu estou interessado, conseguimos em tempo recorde levantar os fundos necessários e temos a Torá. E falo isso porque as bênçãos que se revelam na Torá, todas as bênçãos que foram reveladas através dessa Torá, que a gente vai ler dela, desde que ela foi criada até hoje, e a partir de hoje em diante, todas as bênçãos vão ter que passar através de todos os doadores. Primeiro as bênçãos passam através do doador. Até se a pessoa fez uma doação para essa Torá de R$1, depois ela simplesmente nunca mais, ela esqueceu que ela não existe, ela esqueceu dessa Torá, ainda ela comprou uma ação nos mundos superiores dessa Torá, e todas as bênçãos que essa Torá revelou e vai revelar para todos sempre, tem que passar primeiro através dessa pessoa para o resto do mundo. Isso é muito poderoso. Porque o jeito que a Torá é escrita, o jeito que ela é feita, a gente sabe que a Torá é o nome de Deus. É o maior nome de Deus de todos. É um nome que tem 300.045 letras, que é a Torá. A Torá, uma Torá normal, ela deve ter 300.045 letras. Eu não sei qual foi o pobre coitado que foi lá para contar as letras lá. 1, 2, 3, 4... 1505, 1500... Peraí, onde estava? Então, mas essa é a quantidade, que inclusive 300.045 dá, no final das contas, tem 345, que é a numerologia de Moshe, a numerologia da palavra Ratzon. Falamos que cada vez que Moisés aparece nas leituras, ele representa Ratzon. Ratzon é desejo, e o desejo da alma. Então, tem uma coisa muito bonita ali dentro. E também se fala que tinham 600.000 israelitas, 600.000 almas originais, que depois elas se dividiram em milhões e milhões e bilhões de almas. Essas 600.000 almas originais estavam no Monte Sinai. Se fala que para cada uma tem uma letra. Agora, eu falei que tem mais ou menos uns 300.000. Onde, sabe? Por que 600.000 pessoas? Por que 300.000 letras? Porque tem uma letra para cada um par de almas gêmeas. E os restantes 90, os restantes 90 estão ligados com a luz do Criador. Isto é, se você pega 300.045 mais 300.045, dá 600.090. Então, 600.000 almas, cada um par de almas gêmeas está ligado com uma das letras, e por isso, se você cancela uma letra, você cancela um par de almas gêmeas. Ou seja, você cancela uma alma, você cancela um recipiente da luz do Criador, por isso que também invalida a Torá dos Olivos, tem um pequeno probleminha em uma das letras. E essas 90 estão ligados com a luz do Criador, que é o quê? Sabemos da ideia do 91. Está 91, que é a conexão da luz com o recipiente. Eu já falei sobre isso em várias aulas. A ideia do elo 91 está ligado com isso. 91 é valor numérico de vários nomes de prosperidade, porque está ligado com a ideia de a luz que se encaixa no recipiente da forma perfeita. Então, 90 representa a ideia a numerologia da palavra tzadik. Tzadik, conforme a gente fala no curso de astrologia cabalística, é uma combinação de duas letras. A letra Nun, que representa Nefilá, queda, que está entortada, e nas suas costas tem uma letra Yud, que é a 10ª letra hebraica, que ela representa a numerologia 10, representa a perfeição. E tzadik é aquela pessoa que sabe como injetar a luz das 10 sefirot da perfeição nas pessoas caídas. Está lembrado das pessoas caídas. Cada um de nós, que a gente faz um erro grande, pequeno, médio, de qualquer tipo de erros, quando nós caímos, estamos caídos, temos que lembrar que a perfeição está dentro da gente, e a nossa alma ela é perfeita, e você tem que construir em cima da perfeição, certo? Então, essa ideia do tzadik é 90.
E a ideia, o que é um que está faltando? Se fala que esse a luz do Criador, que ela engloba tudo, e aí ela se une com o poder do 90, e então a gente tem, no final das contas, a ideia de 91 de luz que se revela no recipiente, e tem vários outros segredos. Então, cada uma dessas letras, ela encapsula o poder da imortalidade que foi revelado na primeira vez que a Torá foi revelada no Monte Sinai. O Zohar explica isso no livro do Zohar, porção da semana chamada Yitro, lá no finalzinho, acho que é verso 586, um verso que eu gosto muito, como você pode ver, e fala que não houve um dia mais feliz, desde a criação até o final da criação, como o dia da revelação da Torá no Monte Sinai, porque foi a revelação da imortalidade. Porque esse é o nosso propósito, não ter bênçãos e fluxo de luz ininterruptos. Essa é a ideia da imortalidade, que não tem morte, que não tem limites, que não tem coisas que terminam, é ininterrupto. Então, com isso em mente, a gente sabe que a leitura da Torá, do jeito que ela é feita, tudo que está escrito lá dentro, do jeito que está escrito, a forma, a energia que está encapsulada, que trouxe toda a energia da imortalidade para cada uma das letras, tem um poder imenso durante as leituras. Não é todo dia que a gente pode simplesmente ler da Torá, quem dera fosse, mas não é todo dia. Tem alguns dias específicos, dias de poder, aberturas cósmicas. A Torá é ligada com a energia de Zeranpin, ligada com a energia de água e de fogo. Agora, como pode estar ligado com água e com fogo e com Zeranpin ao mesmo tempo? Porque água, fogo é Chokhmah, água é Binah e Zeranpin é ligado com ar, de novo, é Zeranpin. Então, é Chokhmah, é Binah ou é Zeranpin? Qual que é? E a resposta é que é Zeranpin, que é capaz de canalizar o poder de Chokhmah e de Binah, do fogo e da água. Nos mundos superiores, não há desunião entre fogo e água. O preto e o branco estão ao mesmo tempo se revelando. Não tem cinza, é preto e branco ao mesmo tempo. É luz e escuridão ao mesmo tempo. A gente não consegue entender isso, mas assim que é nos mundos superiores. Então, assim como a Torá ela tem um poder da água, de não tem vida sem água, certo? O poder do amor, o poder da água. Também não tem vida sem a energia do fogo. O fogo, nesse mundo físico, a gente conhece a ideia do fogo, mas o fogo espiritual é o fogo da paixão, do entusiasmo, da criatividade, que é a energia que é capaz de queimar as klipot. Então, a Torá é capaz de queimar as klipot, trazer vitalidade e ainda ser canalizado através da energia do Zeranpin, que é o quê? O equilíbrio proativo, é a realidade, de novo, quando estamos nesse equilíbrio proativo, coluna central, o anjo da morte desaparece. Então, realmente não há um antídoto mais poderoso contra o anjo da morte, qualquer tipo de mal, qualquer tipo de problemas, e não há um remédio, não há uma revelação de bênçãos e energia espiritual, de qualquer tipo de procurar abundância, saúde, amor, relacionamentos, tudo. Não há uma coisa tão poderosa tanto quanto a Torá. Com isso em mente, com essa apreciação no coração, vamos assim pegar 2 segundos para apreciar que a gente vai ter essa conexão tão poderosa e vamos agradecer também dentro do nosso coração todos os doadores e doadoras anônimos que participaram desse tremendo projeto, se uniram em tempo recorde para a gente poder fazer isso acontecer. É um milagre, na minha opinião, é um milagre de verdade, todo esse processo de conseguir ter essa nossa Torá. Então vamos agradecer no coração, vamos abençoar essas pessoas que deram para a gente essa oportunidade de conseguir conectar com a Torá, certo? E que a gente vai conseguir ter várias conexões espirituais com a Torá, em várias aberturas cósmicas e oportunidades. Agradecer ao Criador que temos essa oportunidade de conectar com essa Torá e vamos para a nossa leitura.